Eclesiastes capítulo 3, o verso é o primeiro, e diz assim, ó: tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu não sei se é costume, e eu sei que muitas igrejas dizem não o faça, mas é difícil nós mudarmos a nossa essência. Eu queria que você olhasse para sua irmã e diga assim: você está vivendo o propósito, você está vivendo o processo, você está vivendo o processo, porque em tudo Deus tem um propósito. Podemos assentar. Quando nós começamos a olhar para o livro de Eclesiastes, nós começamos a ver tamanha sabedoria, aonde o escritor, ele deixa uma clareza, que o nosso Deus, ele trabalha com o tempo. É lógico que o tempo de Deus não é o mesmo do que o meu. Tem coisas que eu poderia dizer que Deus demorou para fazer, mas ao mesmo tempo que Ele demorou a fazer, Ele fez Nosso Deus, ele é assim. Tem coisas que nós dizemos: Deus está demorando tanto para acontecer, e de repente quando olhamos, Deus já fez. E quando eu olho a um tempo determinado para todas as coisas, o meu coração, ele se inclina à nossa querida amiga irmã Radassa. Se inclina para uma menina que na sua transição de criança para adolescente, ela perde um dos bens mais preciosos, que é a sua família. A palavra diz que esse povo judeu, esse povo escolhido, ele está sendo saqueado, está sendo roubado, e está sendo levado exilado para a Pérsia. É claro que nesse saque, nesse transporte, nessas circunstâncias, algumas pessoas morreram no caminho. Eu não sei dizer se a morte dos pais de Radassa foi no momento do saque, ou se foi já na Pérsia, mas o que sei é que a Bíblia diz que Radassa é órfã, que Radassa está em terra estranha, que Radassa está escrava, que Radassa está cativa e está sendo mentorada, inspirada por Mardoqueu, que é o seu tio. Eu começo a olhar essa história e eu começo a ver o como é importante nós estarmos próximos de pessoas que, independente daquilo que nós estejamos vivendo, elas estejam dispostas a nos ensinar o caminho da saída. Não, a dor que você está vivendo, existe um caminho da saída. Não, a dor que você está vivendo não é para sempre. Deus está dizendo: já estou colocando pessoas cheias do Espírito Santo, já estou colocando homens e mulheres para instruir você a sair das suas dores. Radassa, ela está cativa, ela está presa, ela está limitada, mas ela continua íntegra. Talvez você chegou aqui cativa em dores, cativa em decepções, cativa em dependências emocionais, mas o meu Deus está dizendo: independente do seu cativeiro, continue íntegra, continue sem perder a essência daquilo que você é. Quantas mulheres que na sua transição, no seu mover de tempo, querem se precipitar naquilo que Deus tem que fazer, porque tem coisas que plástica não resolve, botox não resolve. Não, tem coisas que só resolve de joelho no chão e com total confiança em Deus. Não, querida, talvez você está dizendo: pastora, a senhora está dizendo isso, mas sou eu que tenho 40 anos e agora o meu esposo foi embora, o meu relacionamento acabou, eu tive um aborto espontâneo. Querido, não importa o que está acontecendo agora, Deus, ele tem o controle do agora. É que nós, quando estamos vivendo momentos de dores, ou talvez eu prefiro colocar toda a culpa em mim, nos meus momentos de dores, quantas vezes eu cheguei a pensar: Deus esqueceu de mim. Quantas vezes eu cheguei a dobrar os meus joelhos em pranto e dizendo: Senhor, pela tua bondade e misericórdia, olhe para a minha dor, olhe para a minha angústia. E Deus dizia uma palavra tão especial, que era: continue em Jerusalém.
Eu preciso liberar essa palavra para mulheres nessa noite. Não importa o que você está vivendo, continue em Jerusalém. Não importa o que você está passando, continue firme em Cristo. Continue apegado à palavra. Continue confiante que o Jeová Jiré, que o Jeová Rafa, o Deus das boas novas, Ele é suficiente para mudar a sua história. Hadassah está escrava e ela está íntegra. O porquê que eu quero frisar a palavra íntegra? Nessa geração de modernidade, onde tudo é válido, não perca a sua integridade. Nesta geração de coisas fúteis, não perca a sua integridade. Eu tive a oportunidade, ainda não tive do jeito que eu quero, mas do jeito de Deus, eu tive a oportunidade de conhecer a abençoada 25 de março, com muito sacrifício. Eu não tive ainda do jeito que eu quero, porque eu sou do interior, uma cidade pequena, e na minha cidade as pessoas compram as coisas na 25 para revender. Então um dos meus maiores sonhos é ir na 25 e comprar. Eu lembro que as minhas amigas, aquelas que vinham a 25, elas sabem que eu gosto muito de anel, daqueles anel grandes de acrílico. Então quando chegava na 25, elas pegavam um monte daqueles anéis, pegavam colares, brincos e levavam em casa. E quando eu chegava lá, elas diziam assim: ó, amiga, ou pastora, vai escolhendo aqui, porque eu acho que eu peguei até com defeito. Mas é porque são bijuterias, e bijuterias geralmente são expostas, são de fáceis acessos. Mas Deus está dizendo: você é joia preciosa, você é escolhida de Deus, você é diamante. Pastor, eu não estou entendendo. Não, você não pode ser uma mulher de fácil acesso. Você não pode ser uma mulher que na primeira palavra de eu te amo, você vai deixando ser deitada na cama, ser apertada na parede. Não, você tem um valor que foi comprado com sangue precioso. Você não pode perder a sua integridade, a sua imagem. Pastora, mas eu já sou uma mulher adulta. Mas você não é bijuteria para viver no mundanismo, na prostituição. Você é joia rara, escolhida de Deus. É claro que para isso, para exercer uma vida de santidade, existe um preço. Existe um preço do julgamento. Aí é beata, é santa, só ela não peca. Ou é melhor ser zombado por ser santo do que ser zombado por ser imoral. Você escolhe o preço daquilo que você quer pagar. Você escolhe o preço daquilo que você quer viver. Hadassah está cativa, está escrava. E escrava não tem dono do corpo. Mas a palavra diz que quando o rei procura mulheres virgens, Hadassah está virgem. Pastora, se quer que quando Deus chegue agora aqui, nos encontre virgem? Moralmente sim. Moralmente eu espero que sim. Moralmente eu espero que quando Jesus vier buscar nós mulheres, que nós tenhamos ter domínio do nosso corpo, domínio do nosso desejo, que nós não sejamos mulheres vulgares, sedutoras, que nós não sejamos mulheres que quebram aliança de casamento de pessoas. Não, eu espero que Deus esteja levantando uma geração de mulher santa, que não se sujeita a ser amante, que não se sujeita a ser outra. Não, eu espero que Deus esteja levantando uma geração de mulher sábia, que não precisa ganhar no decote, que não precisa ganhar na saia vácuo, mas que ganha do joelho, na oração e na obediência da palavra. Eu espero. Eu espero. Eu espero. Assim como espero, eu creio que Deus espera. Porque nós entendemos, e a ciência diz, e aqueles que trabalham com libertação, diz que a cada ato de relacionamento, não preciso falar tão aberto, porque eu estou falando com mulheres inteligentes, é isso? Tem mulher inteligente aqui? Pastor, eu não estou entendendo o que a senhora está falando. Aperta o Google. As pessoas que trabalham na área de libertação, e eu acredito que a cada ato de relacionamento que nós temos, nós deixamos um pouco de nós na pessoa e recebemos um pouco da pessoa em nós. Eu começo a imaginar qual é o tipo de relacionamento que você está tendo.
Qual é o tipo de amor e de afeto que você está mendigando? Será que nós ainda nessa geração de mulheres tão amadas por Deus, com qualquer, você tá linda, com qualquer, delícia, você vai ou você é daquela, eu sei em quem eu tenho crido, e no tempo certo vai haver um chamamento, e Deus vai olhar para mim e vai preparar o melhor do céu para a minha história. Hadassah está lá presa, Hadassah está lá escrava, Hadassah está com marcas da sua juventude, da sua adolescência, que foi roubada. Eu começo a imaginar e olho, quando eu vim a Cristo, eu percebi que as pessoas quando vinham me abraçar, eu sentia uma certa repulsa, eu não gostava do abraço. A minha linguagem do amor não é o abraço, a minha linguagem do amor, aqueles que convivem comigo, sabe que a minha linguagem do amor é palavras de autoafirmação. A minha linguagem do amor é dar presente. Eu amo dar presente. Eu amo chegar em casa com um pacote de bala, com doce, com sapato. Eu amo dar presente. E amo dizer, você está linda, mas também digo que você está feia. Dá uma ajeitada na tua vida, dá um up, querida. Onde você vai assim, dá uma segurada nessa feiura, se ajeita. Eu falo. Não, porque tudo que o diabo quer é nos deformar. Tudo que o adversário das nossas almas, da nossa alma, é nos colocar para baixo. E nós nos colocamos para baixo sem perceber que estamos com a baixa autoestima no chão. Às vezes é uma brincadeirinha na escola, que diz, tá gordinha, hein? Aí quando a gente vê, a gente está usando aqueles camisetão, aquelas calças esquisitas, dizendo assim, é que eu tô gorda. Seu cabelo é ruim, hein? Aí você fala, não vou fazer nada porque nada resolve. Querido, se você não amar você primeiro, se você não se olhar no espelho e dizer, eu sou linda, eu sou imagem do Criador, não é de fora que vai vir o amor, é de dentro para fora. Eu lembro que quando eu cheguei no evangelho, dificuldade de abraço, as pessoas me abraçavam e eu sentia aquela repulsa. Agora eu estou ficando até estranha, porque eu que corro para abraçar. Eu creio que Deus me curou. E eu dizia para Deus, por que eu não gosto de abraçar? Porque eu não me sinto bem quando as pessoas querem me acolher. O que é isso, Senhor? Eu sabia que eu tinha vindo de um mundo de alcoolismo. Eu tinha consciência de que eu vim da prostituição, que eu vim de um mundo todo arrebentado, sem valor ao corpo. Eu tinha noção de quem eu era. Mas se eu já estava em Cristo, se eu já era uma nova criatura, ou por que tanta repulsa no momento de ser abraçada? E aí Deus me despertou pela manhã, e Ele disse assim, filha, hoje eu vou fazer um tratamento do lado de dentro. E eu falei, Deus, eu estou pronta. Ele falou, vai no mercado e compra uma lata de sardinha. Eu fui no mercado, comprei. Ele falou, coloca na bolsa e vai trabalhar. Coloquei na bolsa, trabalhei o dia todo. O dia todo eu estava ansiosa, pensando, o que eu vou fazer com essa lata de sardinha? O que Deus vai falar comigo sobre essa lata de sardinha? Quem sabe Deus vai falar assim, olha, você precisa aprender a viver a unidade como essas sardinhas. Aprenda a viver. E eu comecei a pensar tanta coisa daquilo que Deus ia fazer. E quando eu cheguei em casa, Deus só falou para mim assim, faz uma macarronada. Eu falei, todo esse tempo, Senhor, eu esperando uma revelação profética, e o Senhor dizendo, faz uma macarronada. Fui lá, fiz uma macarronada de sardinha. E quando eu coloquei no prato que eu sentei, a primeira imagem que veio foi eu sentado no banheiro de um mercado, e um homem colocando as partes genitais dele na minha boca. 8 anos de idade. Deus me trouxe a memória quando eu fui estrupada, quando eu aceitava, eu me sujeitava, embora criança com 8 anos de idade, aceitava ser liciada e estrupada por um senhor, para poder colocar um alimento dentro da minha casa, para poder somar com a minha família, para poder comer um pão novo, para poder comer uma carne nova. Eu não sei o que você teve que se sujeitar até aqui, mas o que eu sei é que o teu passado não define a tua história. O que eu sei é que as dores que você viveu na sua infância não define o seu presente, que se chama hoje, mas nem escreve o seu futuro, porque o Deus que te trouxe aqui, Ele te trouxe nessa noite para dizer, eu estou fazendo uma história nova, eu estou apagando
tirando as marcas do teu passado, eu estou curando as tuas feridas, eu estou escrevendo um futuro, estou escrevendo um presente brilhante para você celebrar no seu futuro. Eu olhava aquela menina inocente de 8 anos. Eu confesso que naquele momento de tratamento, eu disse para Deus: eu não precisava passar por isso. E Deus diz assim: não precisava, mas era necessário, porque lá na frente vai se tornar testemunho para outras gerações. Hoje, como mãe, eu falo para as mães: cuida das suas filhas, cuida dos seus filhos, cuida da nossa criança. É porque às vezes nós olhamos para os nossos filhos com 8 anos, e hoje na tecnologia dizemos assim: ela é inteligente, e ela sabe mexer no celular, no controle, ela sabe fazer isso, ele sabe fazer aquilo. Não, querida, a Bíblia diz que nós, como pai, como mãe, somos responsáveis pela vida do nosso filho. Nós temos que ter a responsabilidade da paternidade sobre a vida das nossas crianças. Eu digo que hoje eu me senti como criança, com uma coisinha tão boba em casa, e eu fiz uma festa, Deus despertando aquela criança dentro de mim. Eu olho aquela dor do escrúpulo, eu olho aquela dor do abandono familiar dentro daquele banheiro. Eu olho, e quando eu me vejo aqui no altar, eu falo: o diabo tentou deformar a minha história, mas Deus escreveu uma história. Assim também olho para Radassa. Talvez o inimigo estava dizendo: ganhei mais essa. Talvez o inimigo estava dizendo: eu vou destruir a história dessa menina. Mas existia alguém que estava em prontidão. Existia alguém que estava sondando o que estava acontecendo naquele palácio. A Bíblia diz que o rei está fazendo uma festa, que o rei está celebrando as suas vitórias, as suas conquistas, e está tendo muita bebida, muita comida, e ele está mostrando no palácio tudo aquilo que ele tem de bom. E naquele palácio, no momento, no ápice, no auge da festa, ele fala: eu quero apresentar o que eu tenho de melhor, a minha esposa Vasti. Eu quero falar primeiro, nesse momento exclusivo, para quem é casado: nunca seja feminista, seja feminina. Ah, não, pastora, eu sou independente. Eu estou falando com mulher que é casada. A mulher casada nunca vai ser independente. A Bíblia diz que deixará pai e mãe e se tornará uma só. A dor do seu marido precisa ser sua. A sua dor precisa ser do seu marido. Não dá para andar paralelo dizendo: eu quero que ele se vire, eu quero que ele se lasque. Não dá. A dor do seu marido precisa ser sua. Você é uma mulher que nasceu para levantar e não para derrubar. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Não, quando a gente olha para a mulher sábia na Bíblia, dá vontade de dizer: meu Deus, o que o Senhor foi inventar de escrever isso? Mas aí Deus é tão bom que Ele falou que a mulher sábia edifica a casa, que ela vai na frente, que ela faz a barra, que ela lava, que ela passa. E aí os homens querem falar assim: você precisa ser sábia. Mas aí Deus fala: mas vós maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Ah, que coisa linda. Aí parece que dá até um alívio em ser essa mulher sábia, porque vai ter um homem que nos ama como amou a igreja. Mulher casada, Vasti, ela deve estar... Vamos trazer a Vasti para nós? Vasti deve ter saído da loja. E ela está fazendo uma festa ali no espaço dela. Eu creio que Vasti comprou umas roupas, umas joias. Isso é a minha Vasti. E ela está ali se confraternizando, e ela deve estar muito brava. Ela deve estar muito magoada com a Açoeira, porque a Açoeira está fazendo festa, bebendo já faz tempo. E aí o Açoeiro, quando chama, ela fala: eu não vou. Eu poderia defender Vasti hoje, mas hoje eu não vou defendê-la. Hoje eu vou dizer assim: Vasti, ela perdeu o trono por causa de desobediência. Cuidado com a desobediência.
Vasti estava no trono como rainha, mas não porque ela era rainha, é porque ela tinha açoeiro. Você só é o que é porque tem Deus. Cuida do lugar onde Ele te colocou. Valorize a posição que Ele deu. Não para com esse negócio. Eu estou cansada de varrer a igreja, eu estou cansado de pôr copo de água para pregador. Não, querido, é melhor pôr copo de água para uma pessoa pregar do que ser escravo de Satanás lá do mundo. Se posiciona como rainha aqui dentro, e quando Cristo te chamar, diga: estou pronta, eu vou.